volta com a segunda parte do nosso programa, falando hoje sobre a travessia do Mar Vermelho. E eu tenho aqui algumas questões desse livro de Colin Humphrey, que ele diz assim: onde ficava o Mar Vermelho bíblico? Ele pergunta. Então Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto para o lado do Mar Vermelho, como está em Êxodo 13, 18. Aí ele diz assim, no 13, 17, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o fez ir pelo caminho no país dos filisteus. Eu já falei que seria por cima, margeando o mar Mediterrâneo, seria muito mais perto. Eu não precisava sofrer a dificuldade que sofreu 40 anos no deserto. Mas por que ele não fez por ali? Porque, apesar de ser mais perto, Deus achara que diante dos combates o povo poderia se arrepender e voltar para o Egito. Então foi a primeira recomendação. Segundo, Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto do Mar dos Juncos. E aí muita gente acha que essa colocação é acréscimo, que ele não falou Mar do Junco, e os israelitas saíram bem armados do Egito. Moisés levou os ossos de José e assim sucessivamente. Então, e tendo saído de Sucote, aonde ele saíram do Egito, foram para Sucote, de Sucote para Etã, onde eles acamparam à beira do deserto. E Yahvé diante deles de dia, uma coluna de nuvem para lhe mostrar o caminho, e de noite uma coluna de fogo para iluminar, a fim de que pudesse caminhar de dia e de noite. Nunca se retirou de diante do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. De Etã ao Mar dos Juncos. É exatamente o elemento em questão. E aqui o Colin Humphrey, ele nos fala que muitos anos atrás, na escola, tive aulas de educação religiosa com o Major Evans, um galês que se reformara cedo do exército. Só me lembro de uma coisa daquelas aulas. O Major Evans nos incutia que Mar Vermelho era o maior erro da tradução bíblica. Lembre-se sempre, torne truava ele em voz de comando. A tradução correta é Mar dos Juncos. Realmente é o que está no original. Eu já verifiquei. Yam Suf. Se eu não me engano é Êxodo 23. Eu não sei agora o... Mas assim... Diz aos israelitas que retrocedam e acampem diante de Pi-Hairote, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Sefon. Vós acampareis diante deste lugar, junto ao mar. Pois Faraó há de dizer acerca dos israelitas, eis que erram pelo país, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração do Faraó e ele os perseguirá. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé, e eles assim fizeram. Quando Deus fala em endurecer o coração do Faraó, muita gente acha que ele endureceu para castigar o Faraó. Não. Ele queria que o Faraó entendesse que ele era o verdadeiro Deus. Então, esse endurecimento também é um chamamento de Deus ao Faraó. Porque o Faraó não era inimigo de Deus, ele também era filho de Deus. E Deus precisava também se revelar a ele. Essa questão é uma questão que a gente precisa frisar muito. Todo mundo vê o Faraó como alguém atípico, pagão, jogado fora, que não serve. Ele também é filho de Deus. Precisamos ver as pessoas com essa visão. A religião é criação humana, as divisas, as barreiras são criadas pelos homens. Nós todos somos um diante de Deus, são todos seus filhos. Então, ele prepara, e aí eles vão. Não havia sepultura no Egito, por isso tiraste de lá para morrer no deserto. Isso aqui é o povo que começa a reclamar de Moisés quando ele é perseguido pelo faraó. Quando as perseguições começam durante as suas travessias no Egito, e aí ele vai sendo cobrado do povo. Muitos
começavam a dizer que ele tinham tirado eles do Egito para morrer no deserto. Melhor seria se continuássemos escravos do faraó. Isso foi sempre uma ótica entre o povo e Moisés, e foi uma dificuldade muito grande, porque Moisés fazia um feito, fazia uma espécie de milagre, e as pessoas ficavam embevecidas, mas depois já esqueciam e já começavam de novo a cobrar de Moisés uma solução para os seus problemas. Então os israelitas clamaram a Yahvé, disseram a Moisés, isso aqui é Êxodo 14, não havia talvez sepultura no Egito e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo sair do Egito? Quer dizer, o povo não estava agradecido, muita gente não entendia aquele acontecimento do que estava ocorrendo na vida deles. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto, como nós já falamos. Moisés disse ao povo, não temais, permanecei firme e verei que Yahvé fará hoje o que Yahvé fará hoje para nos salvar. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Yahvé combaterá por vós e vós ficareis tranquilos. E aí começa agora a questão da travessia do mar. Essa é a questão que nós vamos discutir mais especificamente na terceira parte do nosso programa. Porque diz aqui, então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Para quê? Para ficar entre o faraó e o povo, como a gente vê nos filmes. Mas aí a abertura do mar poderá ter acontecido ou não poderá ter acontecido? Não estou afirmando, estou perguntando. Será que a travessia que aconteceu não foi nos lagos ao norte do canal de Suez, que ali sim poderia ter juncos, que o junco só dá, como já vimos, em água doce, não dá em água salgada. Mas também existe uma teoria apresentada por Colin Hoover, que nós vamos falar na terceira e última parte do nosso programa. Não saia daí que em 1 minuto nós traremos a teoria e as explicações, tanto como está aqui a leitura da travessia, como a explicação de Colin para este fenômeno que, segundo ele, aconteceu, e ele tenta explicar como é que foi que esse fenômeno ocorreu. Não saia daí, em 1 minuto estaremos de volta. Até já.